Muito bom dia a todos. Vamos então dar início à hora certa a este Web Morning da PDC, realizado em parceria com a Ericsson. E, portanto, agradeço sobre o tema do 5G e inovação para um futuro sustentável. Agradeço a presença de todos os nossos oradores convidados, que eu passo já a apresentar de forma muito breve. Temos a Sofia Vaz Pires, CEO da Ericsson Portugal, que vai nos introduzir qual é que é a temática deste Web Morning. Depois o Nuno Rosso, diretor da unidade de Digital Technologies da Ericsson Portugal, vai-nos fazer uma breve introdução à temática. E teremos então um debate que conta com a Ana Casaca, responsável da inovação da Galp, e o João Nascimento, o responsável da Digital Global Unit da EDP, ao qual se juntará também o Nuno, e o professor Rui Luís Aguiar, Head of Networks and Services do Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro. Portanto, eu ia só também solicitar a todos os nossos participantes que começam desde já agora a juntar-se. É engraçado vermos aqui os números a subir à medida que que passamos às 9h30. Todos os nossos participantes, toda a nossa audiência, se quiserem interagir connosco, podem utilizar a funcionalidade do Q&A para colocar questões. Quando chegarmos à fase de debate, eu estarei atenta a ver quais são as questões que nos são colocadas para procurar introduzir também. E se quiserem só fazer alguns comentários, podem utilizar a funcionalidade do chat e nós vamos assistindo e vamos estando atentos para procurar também dar aqui algum feedback e alguma interação com a nossa audiência. Portanto, sem demorar muito mais, eu passava a palavra então à Sofia, agradecendo este desafio e esta parceria para a organização deste evento, solicitando então que pudesse falar um pouco sobre o tema deste Web Morning. Obrigada, Sandra, e bom dia a todos. Antes de começarmos, queria apenas dar-vos um pequeno enquadramento de porquê termos escolhido este tema tão premente para este nosso Web Morning. E bom, apenas para vos dar um pequeno contexto, portanto todos sabemos que atualmente o setor da energia assiste a mudanças sem precedentes. Por um lado, já vínhamos com a pandemia Covid-19 e agora, mais recentemente, a guerra na Europa, que mostraram que realmente a oferta e a procura podem ser rapidamente afetadas. Em paralelo, já vínhamos a assistir a uma crescente preocupação com as alterações climáticas que puseram o foco nas energias mais limpas e renováveis para que as empresas possam reduzir o seu impacto ambiental. Toda esta conjuntura estão a acelerar a necessidade das energéticas adotarem estratégias inovadoras e sustentáveis de transformação e automação que lhes permitam reduzir custos e otimizar operações ao mesmo tempo que melhoram a qualidade de serviço ao cliente final. A nossa parte, Ericsson, vemos que o 5G, ao permitir o desenvolvimento de tecnologias como o IoT, inteligência artificial e redes privadas, podem suportar estas estratégias de transformação e abrir todo um novo mundo de possibilidades, facilitando a inovação e a transformação digital dos diferentes modelos de negócio, seja B2B, B2C, como também B2B2C. E neste sentido, achamos que seria muito benéfico para a nossa audiência contar aqui com a presença da Ana Casaca e do João Nascimento como representantes de duas empresas de renome, não só a nível da escala nacional como também escala mundial. E portanto aqui é o nosso objetivo no nosso webinar, debater a fase da transformação digital e de inovação para a construção de um futuro mais sustentável e a forma como a nova geração móvel poderá assumir-se como essencial para determinar o sucesso nesta aposta e em específico no setor da energia. Muito obrigada a todos e passo a palavra, se calhar, novamente à Sandra. Obrigada. Muito obrigada, Sofia, por esta introdução da temática. E eu então passaria a palavra e os deveres de permissão também, de exibição ao Nuno, que nos vai falar então sobre este 5G sinónimo de transformação empresarial para um futuro sustentável. Obrigado, Sandra. Bom dia a todos. Gostaria de começar por cumprimentar aqui os meus colegas de painel e a todos os que nos estão a ouvir. Esperamos com esta sessão poder de alguma maneira inspirar e contribuir aqui para a inovação no setor energético em Portugal. Ver se consigo passar aqui o slide. Ok. Portanto, na Ericsson temos a ambição de melhorar não só as nossas vidas individuais através de conectividade ilimitada,
mas também de ajudar os negócios a serem mais ágeis e a poderem responder em tempo real a um mundo que está em constante mudança, seja através de uma produção mais flexível, seja através de processos operacionais mais rápidos, isto tudo reduzindo custos e emissões de CO2 ao mesmo tempo. Falando de conectividade limitada, temos necessariamente de falar do 5G, e aqui temos um pouco um sumário do que é que se passa em termos portanto, de instalação do 5G à volta do mundo. Portanto, neste momento estão mais de 200 redes live 5G, com mais de 700 milhões de subscritores a nível global, e o 5G é oficialmente, portanto, a tecnologia móvel com com a instalação mais rápida da história. E prevê-se que em 2027 cerca de 75% da população a nível mundial esteja coberta com esta nova tecnologia móvel. Do ponto de vista de alguns números, neste momento existem cerca de 1,5 milhões de unidades de rádio 5G instaladas à volta do mundo. O número de devices, portanto, que é compatível com 5G é cada vez maior, cerca de 1.300. Estamos a falar não só de modelos de telemóveis, que cada vez têm preços mais acessíveis para esta tecnologia, mas também uma série de outros devices que são importantes, portanto, para o desenvolvimento de vários use cases industriais, como, por exemplo, routers, os tablets, drones, robôs, etc. É importante também referir que o chamado 5G Standalone, que é uma tecnologia, uma arquitetura que permite realmente obter todas aquelas promessas do 5G do ponto de vista das baixas latências. Portanto, esta tecnologia já está a ser implementada em muitos dos operadores, cerca de 20 operadores a nível mundial, e cerca de 120 já estão a investir, portanto, nesta nova arquitetura que permite, de facto, digamos, todos os use cases de baixa latência e ter aqui um potencial muito maior do que existe ao dia de hoje nas redes do mundo. Importante também referir que o 5G pode, em vários setores, poupar emissões de CO2 até 170 milhões de toneladas até 2030. Portanto, isto equivale a, basicamente, tirar um carro em cada 7 das estradas da União Europeia. Portanto, bastante significativo. Do ponto de vista da Ericsson, da nossa contribuição para toda esta revolução tecnológica, temos cerca de 170 contratos comerciais a nível 5G, temos 120 redes live, incluindo em Portugal, e somos líderes do ponto de vista portanto, da contribuição das patentes, chamadas patentes essenciais do 5G, e também líderes do ponto de vista de, portanto, fornecedor de infraestrutura de telecomunicações móveis de 5G. Este foi um estudo que foi feito há algum tempo pela Arthur D. Little e representa aqui um pouco o potencial de mercado que existe até 2030, portanto, em termos de bilhões de dólares. Portanto, aqui os números que conseguimos ver aqui, portanto, em baixo e à direita são bilhões de dólares, portanto, no total de 700 bilhões de dólares de mercado potencial, portanto, para o setor das telecoms, e que se encontra dividido em vários setores que estão aqui representados. Do lado esquerdo podemos ver em cada setor quais são os use cases principais que têm mais impacto, portanto, neste potencial. Conseguimos ver aqui que a parte de energia e utilities é o terceiro setor com mais potencial, e temos aqui alguns use cases que realmente podem ter aqui um impacto grande, nomeadamente o real-time automation, toda a parte de sensorização e de monitorização, mas também alguns outros use cases que são aplicáveis noutras indústrias e que podem ser, portanto, trazidos aqui para a energia e utilities, nomeadamente situações de realidade aumentada, operações remotas, portanto, vigilância inteligente, que pode efetivamente ter, digamos, este potencial de mercado que é aqui mostrado, cerca de 86 bilhões até 2030. É importante também dizer que, além das redes públicas que existem, alguns setores e algumas empresas optam por instalação de redes privadas.
Isto porquê? Porque acaba por acrescer do ponto de vista de segurança e de privacidade para as suas operações e estamos aqui a falar de uma representação que é dividida em vários setores. Aqui neste caso, estes números que vemos aqui são redes privadas fornecidas pela Ericsson. Estamos a falar não só de redes 5G, mas LTE. É natural que essas redes LTE depois sejam feito o upgrade para 5G. E aqui no setor das utilities representa cerca de 10%, portanto, realmente significativo. Do ponto de vista da plataforma de 5G, ela pode contribuir efetivamente para a redução das alterações climáticas e para a sustentabilidade. E como é que o pode fazer isso? Através da conectividade, que é basicamente uma fundação fundamental para a transformação digital das empresas. Esta plataforma, sendo escalável e segura, acaba por ser uma plataforma que tem por base inovação, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que além dos use cases que são os mais óbvios para determinadas indústrias, depois de estar instalada numa determinada indústria, esta plataforma pode ser usada para inovação do ponto de vista de novos use cases e novos, digamos, possibilidades de inovação. Portanto, temos que vê-la não só como uma solução fechada, um ecossistema fechado, mas realmente como uma plataforma que existe e que pode ser usada para uma série de inovações, portanto, neste setor e em muitos outros. O setor energético, neste momento, tem como principal prioridade a sustentabilidade e a redução das emissões de carbono, de CO2. Até 2030 é esperado que haja uma redução de cerca de 50% destas emissões. E isto, obviamente, é conseguido através de energias renováveis, nomeadamente energia solar, eólica e outras. Estas energias são excelentes, mas de facto só funcionam quando há sol ou há vento e neste caso acaba por haver aqui uma instabilidade na sua produção. Isto significa que existe uma maior complexidade do ponto de vista de gestão da rede para realmente aproveitar e maximizar todo este potencial. Isso significa que, mais uma vez, a digitalização é importante e com a digitalização, mais uma vez, vem a conectividade. E aqui o 5G realmente é um enabler do ponto de vista dos 4Ds, portanto, das renováveis, seja que é, portanto, a descentralização, descarbonização, digitalização e a democratização. Portanto, só com todos estes Ds, digamos assim, e todas estas tecnologias conseguimos realmente alcançar esta meta até 2030. Aqui conseguimos ver um pouco a cadeia de valor portanto, de um fornecedor de energia elétrica, desde a geração até ao consumidor, e conseguimos perceber que existem, portanto, várias soluções aqui, ou seja, redes privadas poderão ser mais aplicáveis, portanto, na área da geração e em subestações, por exemplo, de alta voltagem. Portanto, são áreas um pouco mais confinadas, em que a segurança tem que ser maior e portanto, tem que ser mais garantida determinadas características da rede, como baixa latência, por aí fora, mas também depois, ao longo de todo o resto da cadeia, temos as redes móveis, que podem ser públicas, também podem ser privadas, mas neste caso em Portugal serão mais públicas, e o conjugar, portanto, destas duas tipos de tipologias, digamos assim, faz com que haja uma sensorização de toda a rede, com que haja uma disponibilização de dados em tempo real, o que significa, por vez, que a gestão seja muito mais eficiente dos fluxos energéticos e também da resposta aos próprios incidentes que possa haver na rede. Do ponto de vista da indústria petrolífera, os casos de uso são imensos, porque de facto esta indústria acaba por abranger vários ambientes, desde o upstream, no ponto de vista da extração, portanto, dos componentes de petróleo e gás, por aí fora, até ao downstream, à sua distribuição. Portanto, existe uma multiplicidade de casos de uso que podem ser usados, desde vigilância, smart surveillance, drones, sensorização de bombas, de todos os equipamentos, todos os pipelines, a garantir que
portanto, a informação que é obtida em tempo real se possa atuar o mais rapidamente possível, dentro do ponto de vista de incidentes, como do ponto de vista de manutenção dos equipamentos. Obviamente que isto implica uma série de outras tecnologias, e sendo mais uma vez o 5G e redes privadas também LTE, portanto, a base para todas as outras tecnologias. Portanto, acaba por ser aqui um mix bastante complexo, mas que efetivamente é a única possibilidade que temos para fazer todas estas otimizações e alcançar estes objetivos até 2030, que falei há pouco. Apenas um único exemplo de um único use case, neste caso o Asset Condition Monitoring, portanto, basicamente sensorização de bombas e compressores. Portanto, aqui o que permite é que realmente que esta manutenção destes equipamentos, que é uma manutenção cara, que deixe de ser feita de uma maneira empírica e baseada em experiência, e possa ser sensorizado e realmente ser atuado efetivamente na altura em que é preciso, do ponto de vista da sua manutenção. Obviamente que isto vai se traduzir do ponto de vista de reduções do OPEX, tanto do número de sessões de manutenção, como do ponto de vista da força de trabalho que será necessária para manter, portanto, todos estes equipamentos. Há muitos outros use cases, mas por uma questão de tempo não podemos estar aqui a referenciá-los. Este é apenas um dos exemplos. Passando aqui para casos, portanto, do mundo real, digamos assim. Se calhar falaria primeiro aqui de um caso, portanto, de uma rede privada, neste caso LTE, que está a ser instalada em Taiwan. Portanto, aqui estamos a falar de uma instalação eólica offshore, portanto é um ambiente difícil, onde, portanto, as comunicações a acessibilidade às comunicações é difícil, e pelo facto de haver aqui uma rede de comunicações neste ambiente, parecendo que não, vai facilitar muito toda, digamos, a manutenção operacional de todo este parque eólico. Dando como, por exemplo, se um trabalhador não tiver uma determinada ferramenta para fazer uma manutenção numa eólica, isso pode significar logo um atraso de vários dias e um custo adicional, e garantindo que existe esta rede de comunicações, portanto, toda esta simplificação operacional pode ser agilizada e assim reduzindo as janelas de manutenção e os custos associados. Esta rede tem a previsão também para ser atualizada e feito um upgrade para 5G, o que vai permitir ainda mais possibilidades do ponto de vista de portanto, sensorização desta infraestrutura crítica, e também do ponto de vista de alarmística, portanto, e automação que estão em consonância com os sistemas SCADA. Portanto, este tipo de ambientes não é raro nesta indústria. Podemos falar de uma plataforma petrolífera, podemos falar de usinas nucleares, podemos falar de barragens em que efetivamente, pelo tamanho das paredes de concreto, são difíceis de ter comunicação, e pelo simples facto de haver conectividade, representa per si logo aqui uma vantagem bastante grande do ponto de vista operacional. O outro exemplo que eu tenho aqui tem a ver com uma subestação de alta voltagem. Portanto, isto acaba por ser um fornecedor de energia elétrica nórdico. Aqui não posso dizer o nome por uma questão de confidencialidade, mas, portanto, é um desses fornecedores. E aqui estamos a falar de uma sensorização total deste parque, deste parque nesta subestação de alta voltagem. Isto faz com que, além de haver toda esta informação real-time, possa haver também a possibilidade de o chamado Smart Surveillance. E aqui o Smart Surveillance estamos a falar de coisas que podem ser menos sofisticadas do ponto de vista de vigilância vídeo per si, mas também uma vigilância de vídeo mais sofisticada no sentido em que pode detectar, através do processamento de imagem, por exemplo, arcos que possam surgir nestes equipamentos, ou detecção de incêndios. Portanto, isto de uma maneira completamente automática. Estes sistemas portanto, precisam de vídeo de alta resolução, de baixa latência, e estão ligados, portanto, ao chamado sistema SCADA,
em que pode inclusive, portanto, haver alarmística e uma resolução, contribuir para uma resolução mais rápida dos incidentes. Mais uma vez, como eu estava a dizer, tendo esta plataforma instalada, portanto, aqui nesta estação, acaba por haver a possibilidade de adicionar mais casos de uso ao longo do tempo e escalar, digamos, e otimizar todo este investimento. O último caso que eu gostaria de falar tem a ver aqui, neste caso, portanto, numa refinaria em Inglaterra, Centrica Storage, e aqui estamos a falar da instalação, mais uma vez, neste caso, de uma rede privada 5G, e efetivamente acaba por potenciar, digamos, toda a digitalização da refinaria através de alguns use cases específicos, nomeadamente o chamado Connected Worker, em que efetivamente através de vários sensores que cada trabalhador pode trazer, inclusive uma câmara, um smartwatch ou mesmo um telemóvel ligado à rede privada, em qualquer momento pode-se saber onde é que essa pessoa está, se está numa zona perigosa, se não está em constante comunicação com todo o resto do workforce, e acaba por haver aqui muito mais ganhos do ponto de vista operacional. E acaba por também ser possível ter situações como, por exemplo, o uso de realidade aumentada para a reparação de equipamentos, usando um expert que pode estar remotamente em qualquer lado. Estamos a falar também de o chamado IoT, portanto, do ponto de vista de monitorização dos ativos desta refinaria, portanto, mais uma vez, sensorização, e também serviços de drone, seja do ponto de vista de vigilância, seja do ponto de vista de detecção de situações, digamos, mais críticas ou incidentes. E por último, neste caso também o push-to-talk, portanto, que é uma situação que é, portanto, importante do ponto de vista para as equipas de manutenção, ter uma rede privada em que consigam rapidamente falar com os seus colegas, seja através de voz ou também, mais tarde, como por exemplo o vídeo, push-to-vídeo. Portanto, mais uma vez, tendo esta rede disponível e esta infraestrutura, mais uma vez, os use cases podem ir sendo, portanto, acumulados e tirando, portanto, o máximo de contrapartidas deste investimento que é feito. Com isto, penso ter sido aqui, de alguma maneira, inspirador para a discussão aqui do painel, e passo agora a palavra à Sandra para fazer aqui a moderação da nossa discussão. Muito obrigada. Muito obrigada, Nuno, por nos teres trazido também aqui esta apresentação do estado atual de implementação do 5G, não é? E de também nos trazeres aqui alguns insights sobre como o 5G permite ou alavanca ainda mais a utilização de tecnologias já existentes, como o IoT, inteligência artificial, o tema das redes privadas, e como é que todas estas tecnologias podem ajudar efetivamente a suportar as tais estratégias de transformação e de automação das energéticas, e isso também dá aqui o pontapé de saída para o nosso debate. E eu se calhar ia começar, sempre temos aqui uma intervenção inicial, acho que é bom dar a oportunidade aos nossos convidados do debate poderem fazer um breve comentário inicial àquilo que o Nuno apresentou. Iria-vos pedir para não ultrapassarem os 2-3 minutos, e começamos pela Ana, não é? Dando primazia aqui às senhoras. Obrigada, Sandra. Antes de mais, bom dia a todos. É um prazer estar virtualmente com todos hoje e a falar neste tema que é tão crucial para a transição energética que nós todos temos que fazer. E, portanto, as primeiras palavras, Sandra, eu ia comentar a importância da tecnologia para o caminho que nós todos estamos a fazer para a transição energética nas áreas portanto, no setor energético. Portanto, o setor energético definiu quase todas as empresas um objetivo muito grande para 2050, que é neutralidade carbónica. E neutralidade carbónica, quando nós, empresas individualmente, estamos a dizer que vamos chegar a uma neutralidade carbónica em 2050, quando olhamos para uma empresa de oil and gas que está a fazer este caminho, significa que o portfólio de produtos e serviços vai ser radicalmente diferente. E este radicalmente diferente vai ser um caminho feito de uma forma colaborativa, tendo por base
novas tecnologias e tendo por base uma jornada de experimentação e de inovação gigante, porque nós vamos ter que todos, ao longo deste tempo, ter um mix energético e passando para energias mais limpas e mais verdes, mas isso só vai ser possível sustentado em tecnologias, nomeadamente o 5G e so on, que no futuro também vão existir mais, vão nos permitir de facto fazer este caminho mais rápido. A área de oil and gas ou de energias, que hoje a Galp se encontra a fazer este caminho, portanto nós acreditamos que a Galp tem toda a agilidade e tem todo o conhecimento nos últimos anos para conseguir hoje dizer que em 2030 vamos diminuir 40% das nossas emissões de carbono e em 2050 vamos chegar de facto a uma neutralidade carbónica, o que significa que a grande aposta e pública desde o ano passado será em energias renováveis e por isso mesmo a partir deste ano o nosso investimento em energias renováveis, será feito, 50% do investimento será feito em energias renováveis e novas energias. Quando eu falo de novas energias, são as energias ligadas ao hidrogênio verde ou à cadeia de valor das baterias de lítio, que naturalmente, e nós hoje ouvimos o Nuno a comentar a grande também a questão de toda a indústria automóvel e, portanto, a cadeia de valor de baterias de lítio e não só, no futuro vamos com certeza ter também outro tipo de baterias, vão ser cruciais para fazer este caminho e a tecnologia vai estar por base em tudo. Sandra. Perfeito, sim, eu estava aqui a tomar notas, porque eu vou tomando notas, não é? Eu passava então a palavra ao João. Olá, bom dia a todos. Antes de mais agradecer à Ericsson e aqui à PDC o convite para este Web Morning, é um webinar de manhã, para podermos também partilhar e temos aqui uma conversa fluida, dar os bons dias também aos membros do painel. Eu aqui vou fazer uma menção especial ao professor Rui Aguiar, que já fomos conhecidos de outras guerras, de outras vidas, e como sabem, para mim também é um privilégio falar sobre o 5G, porque estive ligado, enfim, na minha experiência profissional anterior, ao lançamento do 5G em Portugal e é com muito gosto que eu agora não é que esteja do outro lado da barricada, porque basicamente nós pertencemos todos a um ecossistema e que todos juntos é que vamos conseguir fazer parte desta transição energética e também da digitalização da sociedade. Eu se calhar até começava por aí. A transição energética é algo que está completamente plasmado no plano de negócios da EDP, enfim, como um player mundial de energia, onde temos, eu não vou entrar aqui em competição quem é que tem os melhores números, mas efetivamente os pontos de partida são muito distintos, como a Ana bem referiu, e portanto nós temos uma ambição em 2025 de termos só, temos completamente não produção sem carvão e em 2030 já estamos nessa neutralidade carbónica, porque começamos bastante mais cedo, com uma aposta decisiva nas energias renováveis e que são, digamos, um ponto fulcral desta transição energética. Eu se calhar vou pegar naquilo que o Nuno apresentou, que são os Ds da transição energética, porque acho que caracterizam bem o que é que temos que fazer e a importância depois do 5G como um enabler desta transição, nomeadamente a descarbonização, que no fundo quer dizer que vamos ter que reduzir drasticamente os consumos de combustíveis fósseis, a descentralização, que este é um componente vital da transição, porque eu quando desligo uma central de carvão como Sines, que fazia 1200 megawatts, eu tenho que converter 200 megawatts em alguma coisa, nomeadamente turbinas ou painéis solares. E, portanto, passo de um sítio que está bastante centralizado para um universo muito distribuído de muitos parques eólicos, de muita instalação de solar distribuído para compensar essa perda de geração em termos de carvão. O terceiro D, que é o D da digitalização, aparece aqui não como uma coisa gira para os tecnólogos, mas como algo que é imperioso nós termos, porque senão o novo sistema energético que vamos ter que montar e que já estamos a montar não funciona e, portanto, a digitalização é o garante, a cola que vamos ter que
que implementar, enfim, com toda a parafernália e tecnologia que estará disponível, em que o 5G fará aqui uma parte importante, temos a certeza que conseguimos ter este novo sistema de energia. Eu vou dar um exemplo que eu acho sempre bastante interessante, que é o exemplo, e já não sei, o Nunas também referiu, por exemplo, há estudos que dizem que os carros elétricos vão ser um player importante neste novo sistema. Porquê? Porque se eu somar toda a capacidade que eu tenho das baterias do carro no futuro, essa energia acumulada vai ser crucial para fazer este balanceamento, porque se calhar se não houver sol, se tiver o meu carro ligado à grelha, o meu carro pode estar a fornecer energia em momentos em que eu tenha menos pressão renovável. E todo esse sistema, como já vamos ver, ou como é expectável, tem que ser super real-time, super inteligente, super online, para que se consiga fazer estes equilíbrios. E, portanto, eu vejo aqui a digitalização como uma coisa imperativa e vejo o 5G como um desses enablers tecnológicos que nos vai permitir fazer parte desta transição energética. E, portanto, Sandra, se calhar devolvo-te agora para ti, porque estou bastante entusiasmado aqui com as próximas perguntas que virão no webinar. Acho que podemos depois aprofundar alguns destes aspectos. Certo. João, só fiquei com uma dúvida. Este exemplo do carro, só uma dúvida. Não é só de receber a energia, de fornecer energia, também é de receber, não é? Ou seja, os carros... É uma lógica de equilíbrio da rede em que, quando é preciso, fornece, quando é preciso receber... E há uma coisa que vai ser importantíssima neste novo sistema, que é equilibrarmos a oferta à procura. Pois, exato. Vamos supor, hoje tenho um dia muito ventoso, se calhar hoje é um bom dia para fazer o aquecimento das casas. Uhum. E, portanto, e vamos ter que ter uma inteligência, não vai ser a pessoa individualmente que será que vai pensar nisso, mas claramente, em termos da gestão das cidades, em termos da gestão, por exemplo, dos carregamentos, a pessoa vai ter incentivos para que, por exemplo, o meu carro, hoje mais uma vez está vento, eu carrego o carro, se amanhã não está, eu se tiver o carro carregado, tenho incentivos de treino, questões tarifárias, de poder fornecer energia. E estes balanços vai ser o balanço que vai permitir ter o sistema energético o mais eficiente possível. Certo. Isto foi só aqui o mote para passar a palavra ao Rui, no sentido que eu sei que todos estes temas e esta forma de gestão de sistemas, portanto, passava-lhe a palavra para fazer este comentário inicial também, 2-3 minutos àquilo que foi a intervenção do Nuno, e depois então começamos com a nossa ronda de questões. Bom dia, muito obrigado à PDC por este convite. Um cumprimento aos membros do painel, mesmo àqueles que mudaram de partido político, não é? Quer dizer que é uma coisa tão grave e é sempre um prazer rever alguns dos mesmos. E há aqui um jovem que já sabe que eu lhe vou pedir os slides mais uma vez, porque são sempre muito úteis. Bom, eu estive, antes de pensar o que é que iria dizer, eu estive a dar uma volta pelas pessoas que estavam a assistir. Eu verifiquei que temos uma audiência que eu diria multifacetada, desde pessoas de telecomunicações até pessoas que não são de telecomunicações. E para resolver um problema que eu tenho a certeza que quer o João, quer o Nuno percebem perfeitamente, que é de gerir as expectativas, eu iria começar por comentar aquilo que apresentou. E para dizer meio de coisas. Primeiro, nós estamos a falar disto 5G, mas como podem ver, muitos exemplos que o Nuno apresentou, não é necessariamente 5G, eram aplicações de redes privadas. E, portanto, o uso do 5G poderá traduzir-se em melhores características no comportamento da rede, mas há neste momento já um mercado muito grande associado à energia, com o uso de redes privadas em ambientes muito localizados. Primeiro ponto. O segundo ponto é que não é para isto que queremos 5G, quer dizer, tenho a certeza que se a Ericsson já tem uma solução adequada, ou se a Nokia já tem uma solução adequada, ou se a Huawei já tem uma solução adequada, o interesse que eles têm de investir em milhões e milhões de desenvolvimento de uma tecnologia é zero. Já temos uma solução que responde ao que é preciso. Para que é que estar a chover no molhado, não é? Portanto, há alguma razão pela qual o 5G vai trazer algumas vantagens. Algumas dessas razões prendem-se com o facto de uma coisa é ter um ambiente numa rede local, outra coisa é ter coisas como o João começou a sugerir, que é ambientes globais baseados numa rede global
e que, portanto, precisam de respostas em termos globais. Não podemos ter o fine-tuning que temos quando temos uma rede privada, mas precisamos que esse controlo fundamentalmente temporal e de fiabilidade se estenda para todo um país. É isso que o 5G vai trazer. E depois vai trazer capacidades de resposta temporal que não existem e de sensorização que não existem atualmente. Por exemplo, uma das coisas que nós temos trabalhado na infraestrutura que eu tenho com a FASEC prende-se com usar o 5G como um Hail Mary quando uma subestação vai abaixo, naqueles poucos milissegundos, usar esses poucos milissegundos em que ainda há energia residual para começar a comunicação que vai despoltar todos os alarmes e todos os circuit breakers a montante do sistema. Portanto, isto só se consegue fazer quando temos uma tecnologia que temos confiança que vai reagir rapidamente. Um último ponto, ou se calhar 2 pontos que convinha aqui mencionar. Um dos pontos é que, para quem não é da área das telecomunicações, esta conversa vai ter um pouco de fantasia, que vamos ter aqui hoje, que é, para as pessoas ouvem que estamos a ter 5G e o João veio da Vodafone, não está na Ericsson, e o 5G que nós vamos estar aqui a falar não é nem o que um está a vender, nem o que o outro estaria a implementar neste momento. Isto é para nós muito claro, mas não é claro para a maior parte da audiência. O 5G é um conjunto de tecnologias que estão em diferentes aspectos de normalização, algumas das quais já estão com uma maturidade tal que os fabricantes já estão a vender e os operadores a desenvolver, e os operadores a implementar, outras que estão os fabricantes já a fornecer os equipamentos, mas os operadores ainda não estão a fazer o rollout, e há ainda umas que estão a determinar-se neste momento a sua normalização e, portanto, nem uns nem outros têm capacidade de oferecer soluções. Portanto, meus senhores que estão na área de energia, quando falarmos de 5G e ouvirem coisas que nós falamos de 5G, por favor, comecem por preocupar-se em que estado da realidade de implementação é que nós estaremos. Para terminar, achei muito interessante o que João disse quanto à mudança de capítulo e da descarbonização, e também é bom que as pessoas se apercebam, quando falamos do 5G, no capítulo da descarbonização, isto é mais ou menos técnico, e perdoem-me, estou um bocado professoral agora nesta frase, há basicamente 3 níveis em que nós falamos. E o primeiro é aquilo que nós chamamos as emissões diretas, quer dizer, se nós usamos uma tecnologia de comunicação, essa tecnologia de comunicação que é implementada por um operador vai ter mais ou menos capacidade de ser sustentável, quer dizer, basta o objetivo básico que com certeza os operadores e os fabricantes estão interessados o nosso equipamento gasta menos energia. É logo uma forma muito simples. Mas depois há um outro nível, que é associado a isto, há toda a forma como é que essa energia é gerada. Há todas as coisas indiretas associadas. Por exemplo, uma tendência, o João falou sobre a questão de usarmos as baterias para fazer o balanceamento. Mas, num outro nível, nós podemos começar a ter, junto das base stations, mecanismos de autogeração de energia, com painéis solares, com turbinas, etc. E isso cria geração localizada de energia, que é mais uma forma de garantir a sustentabilidade das comunicações. E, finalmente, temos o terceiro ponto, que é o que as comunicações permitem em termos de automatização de outros processos que podem levar, neste caso na energia, à gestão eficiente dos sistemas de energia e os ganhos que daí advêm. Portanto, é bom mais uma vez, quando falamos de energia associada, tenhamos presente que temos estas 3 dimensões. E eu penso que aqui a grande parte da discussão estará à volta da situação do terceiro aspecto, em que é que as telecomunicações poderão ser usadas para beneficiar a sustentabilidade e a melhoria dos sistemas energéticos. Muito obrigada. Acho que isto já ficámos aqui com muitos pontos para comentar, não é? Ana, voltando novamente agora aqui a ti e pegando aqui nestes desafios ou nessas provocações
o professor Rui nos deixou, do uso das telecomunicações, por exemplo, na automação dos processos, nos vossos processos, de que outras formas, quais é que são outros desafios que tu possas identificar, com que vocês se debatem, e qual o papel da digitalização, nomeadamente para vos tornar como uma indústria mais eficiente e mais sustentável? Sandra, eu se calhar falo 2 ou 3 exemplos que nós estamos a fazer e que são exemplos reais, e depois espero que o professor Rui continue aqui a desafiar. Eu vou dar exemplos reais que estamos neste momento a fazer, onde o 5G vai ter de certeza um impacto gigante, mas eu vou falar do ponto de vista de pilotos de inovação, portanto provas de conceito que nós estamos a fazer e que são, e vou dar exemplos tanto na área de mobilidade como também na área de solar. Um dos exemplos que nós fizemos, e acho que também foi comentado aqui pelo João, portanto nós há cerca de 2 anos testámos a tecnologia Vehicle to Grid nos Açores, que no fundo permitiu que 10 veículos elétricos durante o tempo do piloto injetasse mais de 100.000 megawatts de eletricidade na rede durante as horas de maior consumo. Portanto, esta solução, isto falando para o consumidor final, permitiu identificar possíveis reduções até 50 euros mensais na eletricidade por veículo sem, e uma das coisas que foi extremamente relevante demonstrar neste piloto foi de facto sem qualquer desgaste adicional da bateria. O piloto foi liderado por nós, mas uma vez mais, e como também já comentámos, tanto eu como o João, comentámos, foi liderado pela Galp, mas em parceria estreita com um ecossistema que foi constituído nos Açores exatamente para esta solução. Foi em parceria com a Eletricidade dos Açores, com a própria Nissan e com uma startup com uma tecnologia completamente inovadora que é a nuvem. Portanto, este tipo de iniciativas vão nos permitir, de facto, para além de estar uma tecnologia inovadora, vão nos permitir que os próprios veículos elétricos deixem de ser apenas consumidores de eletricidade e possam, de facto, fornecer energia à rede elétrica. Mas isto tudo só é possível se além de toda a parte de regulamentação, que ainda estamos a fazer este caminho também cá, isto só será possível se a tecnologia, nomeadamente a 5G, estiver implementada de forma transversal. Outro exemplo que nós estamos a fazer, e deixo aqui só estes 2 exemplos e depois podemos falar com mais detalhe. Outro exemplo que nós estamos a fazer é, naturalmente, nos parques solares, uma das maiores questões é a manutenção preditiva das próprias células solares. E uma das coisas que nós tivemos a testar já no final do ano passado e este ano é a monitorização das células a partir de drones. Pronto, e aqui para além nós fizemos um piloto em Espanha, com uma tecnologia uma vez mais também de uma startup. Aqui há uma imensidão de dados que, se for possível, essa imensidão de dados serem agregados e recebidos em real time vão fazer a diferença, nomeadamente na parte não só de manutenção, mas também na parte de segurança. Pronto, e na parte de segurança levo-me para o terceiro exemplo, na parte que é a tecnologia também quando nós olhamos para uma refinaria, e as novas refinarias de futuro vão estar todas, e quando pensamos inclusive em novas unidades produtivas como é a nossa aposta no hidrogênio verde, toda a parte de monitorização do site industrial feito a partir de drones só vai ter o impacto real em termos de manutenção preditiva e de safety, se de facto conseguirmos ter real-time data e conseguirmos antecipar e conseguirmos de facto ter os nossos colaboradores dentro ou fora dos espaços industriais com acesso a real-time e consigamos antecipar todas as questões. Como sabe, safety é um tema crucial para todas as empresas na área de energia, a nossa em particular está a fazer um caminho gigante e quer se tornar uma das líderes de safety mundiais e, portanto, nesse sentido, o 5G vai ter um impacto gigante. Estes são 3 exemplos reais que tenho tudo depois em detalhar.
Certo. João, respondes também aqui a esse mesmo desafio? Sim, e se calhar pegava em 2 ou 3 coisas que o professor Rui Aguiar comentou, que acho que são relevantes. E eu anotei aqui uma palavra que para nós agora da indústria, especialmente aqui das Power Utilities, que é a palavra da confiança, ou seja, isto é uma tecnologia que ainda está a ser agora desenvolvida, que tem um estágio de desenvolvimento. Eu achei bem o disclaimer que cuidado, porque vamos falar aqui de tempos de reação, de latência de 5 milissegundos ou 3 milissegundos, não aparece já agora, mas vai aparecer. Mas é uma tecnologia que foi desenhada para isso e, portanto, há uma expectativa não só dos operadores que a fornecem, como das empresas que a podem receber, de efetivamente podermos usufruir de certos tipos de características que permitiriam, por exemplo, termos o chamado serviços mission critical suportados em 5G. E eu acho que é aqui que abre-se novas possibilidades. Porque até agora, e o Nuno também acho que o referiu, grande parte dos use cases nós conseguimos fazer com 4G porque ele assim o permite. Eu posso pôr um drone com um chip de 4G e consigo controlá-lo, não é assim uma coisa muito, muito complicada. Mas agora, se eu tiver, e o exemplo que foi dado são exemplos que depois nos interessam a nós que gerimos infraestruturas críticas, se eu conseguir aproveitar aqueles milissegundos que o professor Rui Aguiar referiu, isso abre-nos aqui uma nova dinâmica. Por um lado, portanto, usar essa tecnologia, se eu combinasse a tecnologia com essa capacidade de super real-time, com redes privadas, porque eu mais uma vez quero ter certeza que naquela rede que, por exemplo, controla uma barragem, só eu é que estou a operar dentro daquele ambiente. E, portanto, as redes privadas para nós são um motivo de interesse e combinar as duas coisas é algo que vemos como uma possibilidade de evolução e possibilidade de se criar aqui, ou melhor, possibilidade do 5G realmente criar valor para uma empresa como a EDP. Portanto, nesse aspecto é uma promessa que eu acho que depois a tecnologia vai ter que trazer e que nós cá estamos para comprovar, que fica sempre muito ligada à palavra da confiança, que eu ter a certeza que a tecnologia é mesmo reliable, que conseguimos colocar os serviços de críticos em cima dela. E esta é uma questão, e cá estaremos nós para testar. Nós lançámos o mobilizador dentro da EDP, só dedicado ao 5G, exatamente para conseguirmos começar a mapear entre as possibilidades e, digamos, a tecnologia, onde é que estão esses cruzamentos e, no fundo, esses que chamamos os espaços de oportunidade. Que é assim, mais uma vez, que eu acredito que a magia vai acontecer, em cruzar as duas coisas, testarmos, termos a mente aberta e termos um ecossistema aberto e estamos a puxar os operadores para virem falar connosco, estamos a puxar os fabricantes, nomeadamente aqui os fornecedores como a Ericsson, que venham explicar-nos de uma forma aberta, também fabricantes de sensores, e que nós dessa discussão toda efetivamente consigamos encontrar. Eu já agora 2 ou 3 exemplos que já estamos a trabalhar entretanto. Por exemplo, tudo que seja em termos de sensorização de uma barragem, nós estamos a evoluir rapidamente para os famosos Digital Twins, e isso vai ser temos a expectativa que possa ser de alguma forma um game changer. Ou seja, a coleta de informação, com essa informação eu ter um gêmeo digital em que eu depois consiga simular e fazer centenas de simulações em cima dos Digital Twins é algo que nós achamos que não só na geração, como também na distribuição, faça todo sentido. Um segundo aspecto que também já estamos a trabalhar, enfim, com alguns pilotos que estão no terreno, nomeadamente uma cooperação que temos com a Embraer no Brasil, que é a captura de imagens em todas as nossas linhas de transmissão de energia. Essa captura é feita hoje em dia um bocadinho offline, e portanto nós passamos com os aviões ou com os drones e depois capturamos essa informação toda e fazemos o processamento. Mas podia ser real time, e nós vemos benefício claro em fazer uma aquisição em real time. Porquê? Porque se eu estiver a falar, por exemplo, das nossas implementações de offshore wind no Mar do Norte da Escócia, convém eu saber se as pás estão efetivamente fissuradas ou não estão fissuradas e
e em real time eu poder depois conduzir o técnico que está a fazer a manutenção, bem como ter toda uma equipa que o pode suportar com questões de VR, AR, mas em real time. Isso para nós é crítico e abre-nos aqui possibilidades bastante interessantes. Uma terceira ideia que também estamos a trabalhar também mais uma vez com o tema também com os drones e necessariamente com a captura de imagens de alta resolução do ponto de vista de captura e depois análise, mais uma vez prende também com os parques solares, onde, como sabem, também estamos a começar a fazer um desenvolvimento de parques solares em cima das barragens e das albufeiras, e mais uma vez há um custo grande de intervenção e, portanto, temos de ter certeza que quando intervencionamos somos completamente, eu ia dizer laser focus, para sabermos que é exatamente aquele painel que eu preciso substituir e que tem aquele problema. Portanto, aqui o real time, precisamente imagem, que depois também em termos de redes, eu preciso ter uma rede que tenha essa capacidade, nomeadamente muita computação cada vez mais no edge, é algo que nos parece que está no caminho, não se calhar no próximo mês, mas no próximo ano de podermos explorar e trazermos aqui valor para um grupo como a EDP. Muito obrigada, Ana e João, por nos terem aqui falado de algumas realidades que podem ser mais eficazes, não é? Porque já existem, já são possíveis com a tecnologia existente, mas podem ser mais eficazes com a tecnologia 5G. Também ouvimos falar aqui das promessas do 5G e da magia que pode eventualmente acontecer. E como sabemos que quando, agora desafiando aqui o professor Rui Aguiar, quando trabalha e imagina a tecnologia que vai ser desenvolvida daqui a 10 anos, como eu calculo que já está envolvida há muitos anos no desenvolvimento do 5G, não é uma coisa que foi feita só começaram a pensar quando foi lançado o leilão, é uma coisa que já está em trabalho há muito tempo, e portanto vocês já pensavam, idealizaram quais eram os desafios que a tecnologia ia responder, não é? Quais é que eram estas tais promessas que a tecnologia iria dar. E, portanto, o que é que eu lhe perguntava agora é como é que a investigação universitária, não é, no âmbito desta nova tecnologia e destes desafios que têm a ser respondidos, pode ajudar também a desenvolver estes novos use cases e tornar as próprias indústrias, neste caso de gas and oil, mais eficientes e sustentáveis. Muito obrigado pela pergunta. Eu penso sim, bom, estou-me a fazer esta pergunta para as próximas 180 minutos de intervenção. Não. Deixe-me tentar não falar durante 180 minutos e dizer meios de coisas. Eu vou tentar. Bom, primeiro acho que vou começar com uma provocação ao João dizer assim, sim, já vi que estão a chamar muita gente. João, não me lembro da gente ter uma conversa, mas pronto, mas podemos andar para a frente relativamente a isso. Bom, deixe-me falar em termos europeus. Eu penso que algumas pessoas aqui sabem que onde eu normalmente me desloco é em termos europeus. Para quem não sabe, eu sou o líder de uma instituição chamada Networld Europe, que é responsável pela escrita da agenda de investigação estratégica na área das comunicações. E eu posso dizer que neste momento eu acabei de sair precisamente de uma reunião no qual estávamos a discutir uma coisa chamada Strategic Research and Innovation Agenda 2022, que vai ser, as primeiras linhas vão ser apresentadas para a semana num evento organizado pela Comissão Europeia e que deverá estar pronto previsivelmente por alturas de novembro. E o nosso plano nessa altura já não é o 5G, já é o 6G. Nós, a partir deste ano, aliás, os próximos financiamentos europeus que vão existir em termos de investigação, já nem sequer para o 5.5G serão. Nós lançamos o ano passado um conjunto de calls que estão neste momento a ser avaliadas, no qual ainda havia uma percentagem de financiamento para o 5.5. O que quer dizer que nós já nos posicionamos não aquilo que a gente chama a parte de implementação, mas sim na parte de investigação fundamental. A parte de implementação, em muitos casos que eu estou aqui a ouvir, eu estou a pensar há quanto tempo é que eu já estive envolvido em projetos a decorrer associados à energia, como as centrais eólicas e afins, e eu estava com alguma dificuldade se não estamos a falar para aí de 2016, 2017. Portanto, nestas fases de desenvolvimento e dos sonhos, nós há muito tempo que estamos a envolver aquilo que, pronto, no meu jargão se chamam os verticais,
que são os ecossistemas que não são de telecomunicações, no sentido de compreender que tipo de requisitos é que eles têm. Eu devo dizer que para mim foi uma surpresa muito grande. Se alguém me dissesse há 5 anos atrás que a energia era mais dura em termos de requisitos do que a voz, eu teria sorrido e teria dito aos meus alunos: epá, é melhor estudar melhor a matéria, não é? Isto não é bem assim. E eu neste momento tenho perfeita noção de que a energia é das coisas mais complexas para abordar em termos de uma rede global, tanto em termos dos requisitos temporais, mas também em aspectos arquiteturais, que pode passar por um aumento crescente de ter funções que estão localizadas próximo das fronteiras, como também em termos de aspectos como a integração entre a gestão do sistema global, que é energia mais telecomunicações, em que as duas coisas podem estar acopladas, e com a pressão que está a existir em termos do custo das telecomunicações, e o custo não em termos, claro que se reverte em termos financeiros, mas em termos energéticos. Há neste momento uma pressão enorme, e está patente em tudo que a gente está a escrever neste momento, que é: as telecomunicações têm que ser mais eficientes energeticamente e têm que contribuir para uma maior eficiência energética da sociedade. Isto está a aparecer em todos os sonhos neste momento para o 6G, todos eles dizem isto, de uma forma ou de outra, mais ou menos explícita. Nós estamos a falar em telecomunicações, e agora, dependendo de como isto for feito as contas, que estes números são sempre muito complicados, a gastar qualquer coisa como 3 a 4% da energia global do mundo. E quando digo da energia global do mundo, eu não estou a falar da energia elétrica, estou a falar da energia global do mundo. Estes números são assustadores. E, portanto, se nós estamos a dizer, como estamos aqui a falar desta digitalização, os digital twins, que o João disse, os digital twins são muito giros, mas aquilo gasta energia. Portanto, vai chegar a um ponto onde nós temos que perceber se o valor adicional que estamos a trazer para a sociedade por um sistema mais complexo vale a pena ou não vale a pena. E, portanto, quanto menor for o custo energético desse valor adicional, digamos, das funções necessárias para analisar esse valor, mais essas tecnologias poderão ser aplicadas. Mas há aqui um ponto importante que também foi aqui salientado, que é o facto de que estas tecnologias, 5G ou 5.5G, o que vai trazer é este enablement da digitalização, que é uma outra forma de dizer: nós vamos passar a transformar-nos cada vez mais numa sociedade data-oriented. Os dados são importantes. E, aliás, foi já a refletir isso, tal iniciativa que nós temos em Aveiro, coisa chamada 5Gainer, e ela tem o nome de 5Gainer porque diz 5G plus AI, porque nós já encaramos que a utilização do 5G neste momento é indissociável da digitalização dos processos, das empresas e dos verticais que estiverem a ser considerados, e, portanto, têm que estar associadas a mecanismos inteligentes, associados ao business case ou aos potenciais business cases que as empresas têm. E que aquilo que o 5G vai trazer, e estas diferenças de arquitetura, com a inteligência artificial, com o processamento real-time, com uma maior monitorização dos sistemas, vai trazer, o que vai permitir é aqueles use cases que as empresas neste momento pensam: isto era bom que funcionasse, se calhar a gente consegue pô-los a funcionar. E depois começa a ser uma questão diferente, que é: e qual é que é o valor económico, mas também societal, que esse use case em particular, implementado com estas tecnologias, permite fazer. E aqui ainda há muito trabalho, e há muitos proof of concept, como temos aqui a ouvir, em que estamos a experimentar muitas coisas. Já agora, o João falou há pouco do mobilizador, mas há uma iniciativa que eu aproveitava para mencionar, no qual penso que as empresas todas aqui estão envolvidas, que é a Aliança para a Transição Energética, que é uma grande iniciativa nacional no PRR, que a gente espera que seja financiado, mas que tenta de alguma forma agregar os players na área da energia em Portugal para os posicionar como players de energia das futuras, digamos, players para as futuras visões de energia. Eu acho que esse projeto é um projeto muito interessante, no qual as comunicações são uma parte. Poderiam ser uma parte maior, portanto eu deixo isso à consideração das empresas aqui envolvidas, não é? E tenho a certeza que o Nuno gosta muito que eu diga esta frase também, mas é
uma iniciativa nacional está a ser feita. Portanto, eu diria que nós não estamos muito longe daquilo que se está a passar em termos europeus, em termos de transição, onde nós temos o nosso, digamos, maior atraso foi, digamos, nos proof of concept, em que ainda não sabíamos bem o que fazer, os primeiros que lançaram as pedras à água para ver as ondinhas que aquilo criava, e nesses projetos houve muita pouca coisa feita em Portugal na área de energia, mas isto é um processo de 3 anos na nossa área. Tudo isto ao fim de 3 anos já começa a ser, já se sabe, agora vamos adaptar aquilo que os outros experimentaram connosco, e portanto seria muito bom se EDPs, se as Galps criassem umas pequenas divisõezinhas para aqueles homens do futuro, que não é para dar lucro hoje, pessoal, não é para dar lucro amanhã, é para quando começarem a discutir isto, não ser preciso vir um professor dizer que cuidado, que estas coisas ainda não são agora, isto vai levar um bocado de tempo de rollout, e vocês já terem esse conhecimento em casa, não é? E já agora deixamos dizer-vos que a Academia Nacional em geral, e com certeza que aqui em Aveiro e no Five Gainer, nós em particular, teremos todo o prazer em ajudar as empresas nacionais nesse aspecto. Obrigada. Foi ao abanar bandeirinha dizer que... Exato, não, foi perfeito. Olha, eu antes de passar para aqui para alguns dos temas que o professor aqui falou, eu iria desafiar antes, numa fase inicial da sua intervenção, antes de falar no ATE, referiu que as telecomunicações têm este desafio de serem mais eficientes energeticamente elas próprias, mas também de contribuir para uma redução global do consumo de energia. E eu ia então desafiar agora o Nuno para nos comentar qual é que é a visão que, enquanto profissional aqui da Ericsson, e tendo em conta que o tema deste webinar é a inovação para um futuro sustentável, como é que endereça aqui este tema? Ainda bem que me faz essa pergunta, Sandra, porque era aqui a nota que eu tinha aqui na intervenção do professor Rui Aguiar. Se forem ao site da Ericsson, portanto, podem ver ali na parte da sustentabilidade um report chamado Breaking the Energy Curve. E basicamente esse report o que explica é como é que nós conseguimos ter, portanto, uma nova tecnologia em cima das existentes, não é? Não podemos esquecer que já ainda existem o 2G, o 3G, o 4G, o 5G é mais uma em cima de todas as outras, e como é que nós conseguimos fazê-la sustentável do próprio ponto de vista desta tecnologia. Portanto, ou seja, basicamente a resposta tem a ver com digitalização da própria tecnologia. O que é que eu quero dizer com isto? Tem a ver com software que, através do uso da inteligência artificial, vai permitir ter um consumo mais, digamos, otimizado do ponto de vista das estações base e toda a rede de rádio, que é, digamos, portanto, toda a parte da infraestrutura que consome mais energia. E com isto, através deste software, como por exemplo desligando determinadas base stations quando não estão a ser utilizadas, adaptando a perfis de tráfego, conseguimos ter uma utilização de toda esta infraestrutura mais otimizada, e a nossa missão é efetivamente ao longo do tempo, em vez de ver a curva a crescer, portanto com o consumo, fazer o tal break the energy curve e efetivamente conseguir fazer com que desça. E também dizer que o 5G é a tecnologia mais, digamos, que tem um custo menor por megabyte transmitido. Okay? Portanto, a cada salto tecnológico, o custo por megabyte transmitido é mais reduzido, o 5G não é exceção, e isto é importantíssimo porque, de facto, de acordo com o Mobility Report da Ericsson, as expectativas de crescimento de tráfego a nível mundial são enormes. Portanto, só realmente tendo uma infraestrutura otimizada do ponto de vista de consumo energético é que podemos ter aqui todo um ecossistema que merece a pena, não é? Porque eu concordo exatamente com o que o professor disse, que é valerá a pena fazer uma tecnologia que depois possa, no seu total, trazer mais problemas do que resolver
determinadas situações ao dia de hoje? Portanto, essa é a pergunta. E neste caso, nós na Ericsson estamos a fazer esse trabalho e garantir que realmente esta tecnologia acaba por ser mais sustentável e contribuir para, portanto, para todos estes objetivos de redução de CO2 que temos a nível das Nações Unidas e toda esta situação de redução de 1,5 graus do ponto de vista portanto, da temperatura a nível global. Portanto, este é o nosso plano. Obviamente que o 6G trará ainda mais eficiências nesse ponto de vista, mas já estamos a fazer, digamos, estas iniciativas e a tecnologia já foi pensada dessa maneira. Claro. Não, eu também gostei agora de me teres referido no tema que já está identificado esse desafio para o 6G, porque na verdade quando o 5G foi idealizado e eu li algumas coisas sobre este tema, procurava interessar algumas temáticas, né? Nem todas as temáticas que atualmente nós temos previstas no 5G, quando estiver totalmente implementado, porque há vários 5Gs também que já foi patente e perceptível aqui nesta nossa conversa, acabaremos por ter novas respostas para os desafios que a gente interessar. E por isso é que o professor há bocadinho falava de uma versão um bocado futurista da realidade e do mundo e de como é que nós podemos implementar a tecnologia e idealizar a tecnologia. E também falou na ATE, a Aliança para a Transformação Energética, esta que está previsto no PRR, não é? Justamente com uma visão também futurista, que é como é que vamos preparar, agregando os nossos players de energia, para os posicionar para serem os novos players que vão responder às futuras visões de energia. Como é que nós as visualizamos? Portanto, Ana, como é que a Galp entra neste consórcio e o que é que se podes desvendar pelo menos um bocadinho, levantar um bocadinho o véu, o que é que vocês, se isto for aprovado, o que é que vocês têm previsto? Sandra, obrigada pela pergunta. Antes de mais, permite-me responder aqui ao desafio do professor Rui e convidá-lo a ir à nossa unidade de inovação, porque de facto aquilo que nós estamos a fazer exatamente é trabalhar em tecnologias, muitas delas ainda algumas sem business case, e portanto exatamente para testar e preparar tanto a organização como perceber se de facto o nosso consumidor deseja este tipo de soluções. Vehicle to Grid foi um dos exemplos, né? Que nós também não temos ainda framework legal e quisemos, juntamente com o regulador, desmistificar algumas barreiras relativamente a este tipo de tecnologias. Trabalhámos também com a academia e, portanto, nós não sabemos trabalhar de outra forma senão com ecossistemas e com a academia e, portanto, professor, está desafiado a fazer aqui uma sessão com a Direção de Inovação da Galp e desafiar-nos ainda mais a fazer coisas diferentes e preparar-nos de uma forma mais célere para o que aí vem. E aqui vai ser uma oportunidade gigante, até porque a Comissão Europeia lançou o Repower e que nos vai, no fundo, vai ser quase aqui a luz para nós acelerarmos todo este caminho que já estamos a fazer. Mas, Sandra, respondendo diretamente à tua pergunta, nós com a ATE nós estamos a apostar nas comunidades de energia renováveis e que nós acreditamos que estão de facto a reformular a relação no fundo da sociedade com a energia e acreditamos que este tipo de comunidades de energia, portanto as famosas LECs, Local Energy Communities, vão abrir aqui um caminho tanto para energias mais sustentáveis, mas também para um caminho mais justo no que diz respeito à transição energética. Especificamente, a Galp, enquanto participante na ATE, o que nós queremos, ou a razão de nós estarmos, é porque de facto queremos ter uma visão holística das necessidades existentes das comunidades energéticas e, portanto, o projeto piloto que nós desenhamos, ou que está a ser desenhado, vai gerar valor tanto atrás do contador, não é? Behind the meter, como à frente do contador, in front of the meter, não é? Conectando perfeitamente os pontos entre produção, armazenamento, consumo, comercialização e balanceamento de energia em todos os níveis com a comunidade local. A Galp o que pretende é instalar diversos equipamentos, portanto estamos a falar de painéis solares, baterias, inversores, carregadores EV e no fundo queremos testar uma série de conceitos ainda não testados ou não muitos testados ainda em Portugal no âmbito da agregação de ativos centralizados, nomeadamente peer-to-peer, demand response, flexibility, etc. Portanto, isto é o que nós estamos e acreditamos adicionalmente que
este caminho tem que ser feito muito próximo com a academia, até porque as capacidades ou as skills que nós temos hoje não são aquelas que nós vamos precisar no futuro e, portanto, todos estes provas de conceito, pilotos que nós fazemos, também lançamos desafios à própria academia para, no fundo, conseguirmos aproveitar estes pilotos para criar as capacidades que, no fundo, vamos todos, estamos aqui sentados à mesa, precisar no futuro. Certo. Estamos nos últimos 4 minutos, portanto, João, e como é que vocês estavam a pensar, qual que tipo de iniciativas é que têm previstas no ATE? Sandra, olha, relativamente ao ATE, temos previstas tudo que tenha a ver com flexibilidade de eficiência energética, muito centrado também temos ali a parte do Vehicle to Grid. Eu hoje estou aqui com o Vehicle to Grid, é um bom sítio onde combinamos tudo, mas quer dizer, isto é muito mais do que o Vehicle to Grid. E também de aquisição de flexibilidade, tornar essa eficiência energética que chega até ao consumidor final, enfim, também com adicionais proof of concept. Mas Sandra, se calhar ia fazer aqui os meus closing remarks, se não te importares que fazias já isso. Mais uma vez, eu estava a ouvir a Aliança para a Transição Energética é efetivamente um lugar importante onde se reúne todas estas dimensões, empresas energéticas, empresas de comunicação, academia, empresas perto da academia, como a Enesco, por exemplo. Mas o que interessa mais é efetivamente termos aqui uma vontade e uma necessidade do lado de empresas como Power Utilities ou o Oil and Gas, em que possamos efetivamente de uma forma aberta, colaborativa, irmos encontrando este caminho, porque é um caminho que vai ser feito necessariamente. Eu quando olho para a frente, e se nós fizermos um exercício que andamos para a frente 5 anos e olhamos à nossa volta, vamos estar completamente dentro desta transição energética, com este novo sistema de energia que vai estar implementado, super flexível. Eu concordo com o professor Rui Aguiar que os dados e a telco vai haver um merge das duas coisas, e há quem defina o 6G assim mesmo, que é telco mais dados com inteligência artificial, isso passa a ser digamos, quase a versão de 6G. E a EDP, dentro desse caminho, também tem a ambição de sermos aqui um player relevante. Dentro do plano de negócios, nós temos e publicámos um investimento na ordem de 1 B, tudo que tem a ver com a digitalização, e especificamente para o ecossistema de inovação. A EDP Inovação tem um montante perto dos 100 milhões de euros para investirmos em startups que nos possam ajudar a fazer essa transição energética, também alavancando um bocadinho a escala global que temos, e definimos só rapidamente 7 pilares: novas técnicas renováveis, smart grid, fontes de distribuição de energia, o H2 verde, toda a parte de capacitação de storage, mobilidade e técnicas adicionais de descarbonização. E, portanto, estamos muito focados nestas dimensões, estamos a trabalhar com muitas empresas portuguesas, brasileiras, no resto do mundo, para ter certeza que conseguimos, efetivamente, todos juntos, trazendo startups, trazendo academia, fazermos a transição energética, que não é, mais uma vez, um nice to have, é algo que nos compete a nós, como esta geração que estamos agora a tomar decisões, fazer. Olha, e sem grande pressão, e como estamos no minuto final, eu deixava a possibilidade de ser o professor Rui Aguiar a fazer o encerramento do webinar com os seus comentários finais. Sem pressão, sem pressão. Com certeza, sem pressão, não é? Bom, eu primeiro, obviamente vou responder ao convite, agradecendo, e eu irei enviar um correio sobre isso. Eu tentaria sumariar da seguinte forma. Tendo eu sido a pessoa que começou por dizer cuidado, estas coisas levam tempo, nem tudo que a gente vai dizer, eu se calhar agora era aquele que queria dizer o seguinte: eu estava a olhar para a data em que estamos, eu estava a pensar um conjunto de responsabilidades em termos europeus que eu tenho, e aquilo que eu ia dizer é que o mundo tudo vai chegar mais rápido do que o que nós estamos a pensar, ok? Portanto, todas estas situações que nós estamos a falar, e em particular pensando a situação geopolítica que nós vivemos todos os dias neste momento, a pressão que vai haver para uma melhoria dos processos da transição energética, a pressão que eu estou já a sentir em permanência em termos europeus é muito elevada. E isso implica que as nossas empresas, muito daquilo que nós pensamos que isto vai ser feito,
eu diria que eu começo a pensar que algumas destas preocupações que temos estado aqui a levantar, para o futuro estaremos a falar de 2025. 2025 é já aqui. Nós sabemos o quanto tempo leva a criar e a montar uma infraestrutura. Leva muito tempo. Sabemos os desafios que existem depois em termos de mudança dos processos, porque não é só a infraestrutura. É todo o processo organizativo, toda a forma como se pensa o negócio, toda a forma como depois ele é gerido, toda a forma como ele é explorado. Tudo isso são processos muito longos. E, portanto, eu comecei o webinar por dizer cuidado, que estas coisas levam tempo, nem tudo que a gente está a dizer aqui vai acontecer. Eu se calhar terminava com a nota precisamente contrária, que é, fico muito feliz de ver que as empresas em Portugal têm uma noção do que se está a passar, e aquilo que eu diria era, minhas senhoras, meus senhores, o relógio está a passar, o tempo está a passar e vai ser mais rápido do que nós pensamos. Portanto, quanto mais dinâmicos nós formos, maiores capacidades teremos de controlar o processo e impor a nossa tecnologia e as nossas empresas num contexto internacional. E a inovação que neste momento lidera o que se passa na Europa. Muito obrigada. E já ultrapassamos aqui ligeiramente os nossos minutos finais. Eu agradeço a participação a todos, inclusivamente à nossa audiência, que teve o prazer de se juntar a nós, e muito obrigada a todos os oradores. Até breve. Muito obrigado e até à próxima. Obrigada. Adeus. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigada.